Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Agora há apenas algumas horas das nossas eleições. E nós que aguardamos os anos passarem, os meses, os dias, para chegarmos agora ao dia 2 de outubro com muita ansiedade, o momento agora da gente dar uma tranquilizada, a gente relaxar, para nós cumprirmos o nosso dever cívico amanhã. Mas será muito mais do que isso, porque nós partiremos, na verdade, para uma espécie de missão de resgate. Nós vamos resgatar valores nacionais, símbolos, sentimentos que foram usurpados, né? Eles foram aprisionados. Até a figura de Jesus Cristo também está em cativeiro nesse momento por essa gente, porque eles pensam que alguns valores religiosos pertencem apenas aos seguidores dessa figura que se encontra na presidência da República e que amanhã começa a sofrer um julgamento muito severo do povo brasileiro, com certeza. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre alguns desses acontecimentos, o que está rolando no dia de hoje, as últimas notícias, e mais tarde eu virei novamente aqui para comentarmos as últimas pesquisas do Datafolha e do IPEC, que vão dar para a gente muito material para a gente entender o que pode acontecer amanhã, nesse 2 de outubro. Antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, quero convidá-lo a se inscrever aqui, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, enfim, a participar dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia. Lembrando que o nosso chat, nesse momento, está liberado para você colocar ali o seu candidato a deputado estadual, o seu candidato a deputado federal, o seu governador, o seu senador, para a gente ir trocando informações no nosso chat, né? O momento é esse. E se você não tem candidato, preste atenção ali, porque você pode ter uma sugestão das pessoas que estão sempre conosco no nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Não esqueça de dar o seu joinha e de mandar seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Então, gente, amanhã a gente vai ficar nessa situação de poder resgatar, inclusive, a bandeira do Brasil, que a gente criou até um certo incômodo, né, de vê-la passando por um lado e por outro, porque a gente sempre vai ter a impressão que segurando essa bandeira do Brasil vai ter uma pessoa com algum tipo de problema, algum tipo de comportamento violento, algum tipo de falta de educação, algum tipo de ignorância, ostentação. Então isso causou um grande incômodo em todos nós. Nós vamos passar, ou precisar passarmos, né, por um grande processo de desintoxicação. A gente vai ter que pegar a bandeira de volta e explicar para essas pessoas que esse símbolo não pertence a elas. Esse símbolo pertence a todos nós. É um símbolo que passa de geração a geração, mas que não pode ser conspurcado, não pode ser sequestrado e usado de uma forma absolutamente vil, como essa gente tem feito aqui no nosso país. Isso não aconteceu por acaso, né, gente? Porque todas essas situações, esses conflitos, eles acabaram nos imobilizando. A gente ficou tão atazanado com esse tipo de situação que se abateu sobre o Brasil, que muitas coisas não permitiram que a gente tivesse forças para se reunir, para protestar, para reagir contra uma série de situações que foram tão danosas ao povo brasileiro. E aí a gente vai ter que amanhã ter muita calma, muita tranquilidade e depois muita paciência para aguardar o resultado e ficar esperando qual será a reação dos perdedores, das pessoas que serão julgadas nesse processo eleitoral. A julgar pelo comportamento do presidente da República, a gente não deve aguardar absolutamente nada de são, absolutamente nada de saudável. Ontem ele fez a sua penúltima live, hoje parece que ele vai fazer mais uma live. Ele estava muito nervoso e muito incomodado com o fato de uma reportagem do Estado de São Paulo, que eu comentei com vocês, simplesmente realçar que os principais comandantes das Forças Armadas estão dispostos a cumprir a Constituição, cumprir a lei, cumprir o que está escrito nos nossos documentos formais, nas nossas leis de uma maneira geral e principalmente na Constituição. O Bolsonaro ficou muito incomodado. Ontem na live dele, ele deu um pequeno piti. Eu vou colocar aqui para vocês, porque não custa nada a gente manter essas coisas como registro, né? Porque depois o pessoal começa a apagar algumas coisas. Vamos ver aqui, mas eu quero chamar a atenção de vocês que o presidente está assim, muito cansado, ele está muito abatido, ele está muito... Enfim, ele está sentindo que o fim está próximo. Vamos pegar esse trecho aqui, vamos lá. O Jornal do Estado de São Paulo nem entra no mérito da questão. Simplesmente ninguém conversou. E as pessoas que estão conosco, né, citadas, ninguém conversou com a imprensa. Tentando tumultuar as eleições. Ele está dizendo que o jornal dizer que o Exército está querendo cumprir a Constituição, eles estão tumultuando as eleições, né? Vocês vejam a inversão de valores. Aí ele está meio cansadão. Bem, vamos lá, pessoal. Ontem
tivemos o debate na Globo, né? E eu acho que tudo correu bem. Até deu uma suspirada. E aí ele elogia o padre Pokémon. Dizendo que o padre foi muito bem, enfim. Deixa eu tirar aqui a figura do nosso monitor, né? Mas ele ficou muito incomodado inclusive com uma matéria, né, que foi essa aqui, que eu repliquei no nosso portal do José. A matéria diz isso aqui. Comando do Exército indica à tropa que não contestará a apuração eleitoral. Simples assim. O Bolsonaro, nessa live dele de ontem, ele tentou dizer que as Forças Armadas são leais, né, a ele. Não tem lealdade à figura dele. A lealdade das Forças Armadas é a Constituição do nosso país. O que a gente pode especular que passará na cabeça do candidato presidente quando os resultados começarem a ficar ali muito expostos e absolutamente desfavoráveis a tudo aquilo que ele está dizendo, que os pastores que estão ao redor dele estão dizendo e que as mídias sociais que acompanham o presidente da República estão reproduzindo sem nenhum tipo de base, sem nenhum tipo de ciência, né, para dizer que ele tem algum tipo de chance de reverter essa rejeição gigantesca que ele tem. Hoje no estado de São Paulo, inclusive, eles publicam aqui uma nota do Exército que provavelmente o Bolsonaro pressionou, né, para sair, dizendo que o Exército entendeu que a matéria é uma matéria de fake news, que, enfim... Como é que eles estão contestando a matéria que está dizendo que o Exército vai cumprir a Constituição, que os generais do nosso país estão responsavelmente acatando tudo aquilo que está sendo posto no sistema legal, no Tribunal Superior Eleitoral, que isso não é a praia deles, enfim. Qual é o problema que tem em dizer a verdade pelos meios de comunicação, né? Pois bem, eu queria tocar num outro assunto também com vocês, porque mais tarde a gente vai realçar uma série de coisas, ainda vendo algumas contradições aqui dos veículos de comunicação, né? O editorial hoje do Estado de São Paulo diz: debate reflete a miséria da campanha. Então, o debate foi mísero também, né? Foi miserável. Aqui o subtítulo está dizendo: truculência bolsonarista que inclui a exumação de suspeitas infundadas sobre o envolvimento de Lula no caso Celso Daniel, monopoliza o último debate em que quase não se discutiu o Brasil. Eu tenho feito essa crítica aqui o tempo todo. Esse clima todo dessa gente que sequestrou uma série de valores, que sequestrou Jesus Cristo, inclusive, essa gente toda fez com que a gente perdesse a noção de muitos assuntos que são necessários para serem discutidos no processo eleitoral. E aí, eu sempre salientei aqui com vocês que um presidente eleito sem muito debate, sem a sociedade saber o que de fato ele vai querer fazer, vai pretender fazer, isso vai fazer com que ele sofra uma oposição muito grande desses veículos, desses grandes grupos econômicos que vão colocar uma espada sobre a cabeça do próximo presidente, dizendo: olha, isso aqui você não pode fazer, isso não foi autorizado pelo povo porque não houve discussão, ninguém sabia desse tipo de proposta. Eles vão mudar o comportamento deles que eles estão tendo agora com o governo Bolsonaro, que pela lógica bolsonariana, a eleição de Bolsonaro permitiu a ele que ele fizesse a venda de patrimônios permanentes do povo brasileiro, patrimônios muito importantes para a infraestrutura, para a nossa soberania. Isso tudo passou batido. O discurso vai ser modificado com uma desfaçatez muito grande. Como não foi ressaltado muito tempo, né? De uma forma muito intensa, que esses valores eles são para serem discutidos e não são uma carta branca para o presidente da República, agora eles vão fazer esse discurso de que essa carta branca não foi dada, essa carta branca não foi autorizada por uma mera eleição. Bom, nós vamos ver isso mais à frente, depois vocês me cobrem. E aqui o editorial do Globo faz aqui apresenta uma outra visão, né? Eles dizem aqui que conflitos não tiraram força do debate na TV. Ainda que propostas pareçam ter ficado em segundo plano, foi possível conhecer melhor os candidatos. Eu disse para vocês, não tem como um debate que vai até as 2h30 da manhã, no dia seguinte, sendo um dia útil, desse debate ter sido assistido por milhões e milhões de brasileiros. A mesma emissora que polui as casas de todas as pessoas com programações de reality shows durante 90 dias discutindo futilidades, é a mesma que coloca um debate para discutir o futuro do nosso país, para apresentar debates sobre os principais candidatos, com os principais candidatos sobre o futuro do nosso país, faz isso num único encontro que vara à noite, entrando pela madrugada adentro.
Pois bem, sobre o cheque em branco, hoje também tem uma coluna do Ascânio Seleme, que diz exatamente, que levanta essa questão, né, sobre um possível cheque em branco que uma eleição propicia a um presidente da República. O título é: o primeiro turno não dá cheque em branco a Lula. Então, aquilo que eu já antecipei com vocês aqui alguns meses atrás, os meios de comunicação já começam a ter seus colunistas jogando alguns balões de ensaio. Olha, o presidente vai ser eleito, mas ele não vai ter carta branca para fazer tudo o que ele quiser não, tá? Inclusive reverter todo tipo de patifaria, todo tipo de trambique, todo tipo de situações, dos casos que são verdadeiros crimes de lesa pátria, ele não vai poder mexer? Pois bem, é por isso que nós temos que estar cada vez mais informados, mais conscientes, mais articulados, mais pessoas participando de canais pela internet que tenham esse perfil progressista, para que a gente saiba, a gente consiga entender como é que é o jogo do poder, como é que essas situações funcionam e como eles operam para lesar cada vez mais o cidadão brasileiro, o povo brasileiro e favorecerem cada vez mais alguns grupos econômicos. Gente, o nosso papo de hoje foi só para jogar essas questões, para você aqui no nosso chat colocar os seus candidatos, para perguntar para os seus amigos em quem deve se votar, quem é a pessoa que tem algum tipo de referência, enfim. E mais tarde, daqui a pouco, às 19h15, 19h30, eu voltarei somente para a gente analisar as pesquisas que estão eclodindo nessa reta final e que vão nos dar grandes indicações do processo eleitoral, qual será o resultado possível, tá bom? Então eu fico por aqui, vamos amanhã votar e mais tarde encontro vocês aqui e vamos seguir em frente, tá bom? Um grande abraço, tchau!